Olá, profissionais de vendas. Meu nome é Gilson e eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque eu me importo com você. O tema de hoje é você e o seu entendimento. Vou repetir. Você e o seu entendimento. Então, existe um versículo na Bíblia, em Provérbios 3:5, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Não te apoies em teu próprio entendimento. Então, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós temos um entendimento daquela situação. E muitas vezes o nosso entendimento, como é limitado, como nós não somos autossuficientes e somos apenas a criatura e não o Criador, a gente está olhando por uma ótica. Mas, como diz o próprio linguajar popular, nós sabemos só a metade da história, não sabemos a outra metade. Ou, como se diz, existe a minha verdade, existe a verdade do outro e existe a verdade verdadeira. Então, nessa situação, nós precisamos tomar cuidado, ou seja, sermos prudentes. E a forma de ser prudente é, como diz o próprio versículo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Então, confiar no Senhor. Então, muitas coisas acontecem e nós ficamos perplexos, nós ficamos desorientados, nós ficamos, às vezes, decepcionados. E, nessa situação, a gente acaba não indo adiante. Por quê? Porque essa situação nos deixou engessado. E eu queria libertar você dessa situação, fazendo você entender que, muitas vezes, o seu entendimento não é ele para se você apoiar. Não é sobre ele que você tem que viver. E aí você vai se perguntar, tá bom, então qual é a atitude que eu devo tomar? E aí eu vou lhe responder que no Novo Testamento Jesus tem uma passagem em Lucas 24:45 que ele diz assim, ó: então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então, nós precisamos buscar, pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento, que Ele nos revele qual é a perspectiva que nós precisamos olhar para aquela situação. Porque muitas vezes nós achamos que estamos cheios de razão sobre uma determinada coisa, mas nós, na verdade, estamos no engano. Então, para isso, é preciso buscar em Deus, na oração, o pedido de Ele abrir o nosso entendimento. Aqui em casa, se você for ouvir a nossa oração quando em família oramos, a gente diz assim: Senhor, livra-nos do engano. Livra-nos do engano. Então, muitas vezes a gente está enganado. Quando você vai fazer petições pelos outros, aqui a gente tem rezado por 10 causas que estão acontecendo de pessoas, e se você comparar as causas das pessoas pelas quais você está rezando, orando, clamando e pedindo a Deus, normalmente todas elas são situações muito diferentes das suas, ou seja, muito piores que as suas. Então, na verdade, você acha que tem algum tipo de problema, mas as situações dos outros são bem diferentes. Então, por isso que, livra-nos do engano de nós estarmos enxergando a situação, a perspectiva, o próprio cenário, interpretando erroneamente. Então, a partir de hoje, seja qual for a sua situação, na família, no trabalho, no próprio financeiro, peça a Deus isso, que Ele lhe abra o entendimento. Mas, tome cuidado para você não se apoiar em seu próprio entendimento, porque a recomendação de hoje é: não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento é limitado, porque o nosso entendimento é falho, e o nosso entendimento
pode nos levar à autossuficiência. E nós não somos autossuficientes. Só Deus é autossuficiente. Então, desejo uma ótima semana a todos. E essa semana nós vamos pedir, para qualquer que seja a nossa situação, Senhor, dai-nos o entendimento. Abre o nosso entendimento para poder compreender essa situação com a qual eu estou me deparando. Porque para tudo há um propósito. Valeu? Muito obrigado, uma ótima semana a todos.